Caros irmãos e irmãs, ouvimos nesse longo texto de um trecho do capítulo 8º do Evangelho de João, como Jesus, de maneira muito didática, vai explanando, claro que num ambiente de controvérsia, não é? Num ambiente de disputa com aqueles que são seus inimigos ali naquele momento, mas o Senhor não perde a oportunidade, mesmo diante dos seus oponentes, de pregar a verdade, de dar boa doutrina. O Senhor não discute por discutir, porque está nervoso, porque quer tirar satisfação. Não, isso fazemos nós, que somos defeituosos, que somos pecadores. Jesus aproveita inclusive quando seus inimigos o atacam para dizer coisas positivas, para ensinar a verdade, para tentar dissuadir aqueles que erram, para que voltem para o caminho correto. E uma das coisas que Jesus ensina no texto de hoje é que o pecado causa a escravidão. Jesus é lapidário quando diz: aquele que peca se torna escravo do pecado. Esta é a grande verdade que Jesus veio ensinar para nós, irmãos e irmãs, e que depois de 2000 anos que a igreja continua ensinando esta verdade, ainda encontra sérias resistências na vida de tantas pessoas, porque é difícil aceitar a verdade. Por isso o Senhor diz: o Filho do Homem veio trazer a verdade. Aquele que o Filho libertar será verdadeiramente livre. Jesus é o Filho de Deus que veio nos libertar. Nos libertar do quê? Da escravidão do pecado. E o pecado, ele se blinda em volta de uma coisa que se chama mentira. A mentira tenta proteger o pecado para que ele não seja descoberto e assim seja destruído. Esse foi o jogo do demônio desde o início da criação. Se nós pegamos lá a nossa Bíblia, eu convido você a fazer esta experiência. Se não se lembra bem da passagem, pega depois a sua Bíblia, abre lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Lá no comecinho você vai encontrar a tentação do demônio em forma de serpente para Eva. O que o demônio fez? Ele tentou através de uma mentira. Ele contou uma mentira para Eva e Eva caiu, acreditou na mentira e pecou. A grande mentira do demônio naquela ocasião foi acusar Deus de mentiroso. Olha só como o demônio é astuto, né? Deus, ao criar Adão e Eva, vamos recordar brevemente a história, né? Os colocou no jardim do Éden e os pôs lá para trabalhar, cultivar, serem livres, viver ali felizes. E Deus disse: podeis comer de todos os frutos desse jardim, mas do fruto da árvore proibida, a árvore do bem e do mal, não podeis comer, porque se vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. Deus dá liberdade para o homem, ensina o caminho do bem e o caminho do mal, e o deixa livre, o deixa agir. Ele pode escolher o bem e viver, pode escolher o mal e morrer. Mas aí o que aconteceu? Veio Satanás, o demônio, em forma de serpente, tentou Eva dizendo, né? Que era uma serpente bastante curiosa, segundo o livro do Gênesis, uma serpente que falava, né? Então a serpente falou com Eva e disse: não, Deus está mentindo para vocês. Na verdade, se você comer desse fruto proibido aí, você não vai morrer. Você será como Deus, você vai criar superpoderes. Você vê que o negócio de ter superpoderes já está no coração do ser humano desde Adão e Eva, né? Tá vendo? Por isso que a gente gosta tanto de filme de super-heróis, né? Eu mesmo gosto muito. Acabei de assistir há pouco o novo Liga da Justiça.
Então, estou super empolgado lá com o Aquaman, o Super-Homem com a sua nova roupa. Claro, não vou dar spoiler para quem não assistiu ainda, né? Enfim, o demônio tenta Eva dizendo que Deus mentiu. Se você comer desse fruto, você será como Deus. Então Eva come, peca, dá para Adão, ele aceita, peca também, e começa então a dinâmica do pecado e da morte. Deus estava dizendo a verdade. Deus sempre diz a verdade. Ele é a verdade. A consequência de comer o fruto proibido foi que entrou o pecado e, como consequência, a morte entrou no mundo. Jesus veio para nos libertar. O pecado escraviza, irmãos e irmãs. Não existe liberdade no pecado. Aqueles que dizem, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, a igreja não me coloca normas, eu não fico seguindo mandamentos que a igreja prega, não fico seguindo ensinamento de padre, porque querem nos amarrar, querem frear a nossa liberdade. Eu sou livre e eu faço o que eu quiser. Isso é uma grande mentira. Porque a pessoa que peca se torna escravo do pecado, disse Jesus. Aquele que vive na graça de Deus, este é verdadeiramente livre. Ele pode escolher o mal, pode escolher fazer erros na sua vida, mas se ele vive na verdade, se arrepende dos seus pecados e segue adiante, ele é uma pessoa livre. Quem peca e se torna viciado no pecado não é mais livre. O alcoólatra não é mais livre para deixar de beber. Ele sempre vai beber porque ele não consegue se controlar. O drogado também não consegue parar de usar drogas. A pessoa viciada em sexo, ela não deixa o vício porque ela não consegue, está amarrada, está presa, é escravo do pecado. Os pecados, os vícios nos escravizam. Nesta quaresma, irmãos e irmãs, peçamos a Deus perdão dos nossos pecados, desprendamo-nos dos nossos vícios para experimentar a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Que assim seja.